E em relação aos Estados Unidos estarem querendo construir essa reserva de Bitcoin, basicamente o Trump foi lá e falou: os Bitcoins foram apreendidos, agora vão fazer parte dessa reserva. Você vê que não é algo contraditório, já que o Bitcoin ameaça o dólar como reserva mundial? Pois é, a gente já ouviu tantas teses a respeito do próprio BTC, do Bitcoin, e de como é que ele foi produzido e quem é que produziu ele. E uma das teses que existe de fato é que o BTC foi criado por agentes que seriam da KGB com o objetivo realmente de destruir o dólar como reserva de valor e como moeda de troca internacional. Não sei se foi ou se não foi, mas se foi, os caras fizeram um trabalho bem feito. Né? É. Se Tá foi, funcionando. se foi, tá funcionando, né? Porque realmente o BTC progressivamente tem corroído a confiança do mundo no dólar e automaticamente começa a querer ameaçar o dólar nesse cenário. Isso foi favorecido pela situação da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Porque durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia, os bens da Rússia foram congelados, os bens dos oligarcas russos foram congelados, a própria Rússia foi excluída do modelo SWIFT. E a Rússia passou a negociar muito com a China, justamente porque a China ainda manteve negociação com eles. Uhum. E se vocês forem para Dubai, por exemplo, em Dubai a quantidade de russo que está morando lá é gigantesca. O que os russos fizeram? Pegaram todas as suas fortunas, transformaram em criptos, mandaram para Dubai, compraram prédios e prédios em Dubai, tanto é que a gente está com uma bolha imobiliária gigantesca em Dubai nesse momento, produzida por isso. De novo, né? Então o dinheiro ele sempre acha o caminho pelo qual ele vai conseguir ir pela menor resistência. Então se teve muita resistência para usar o dólar, vão parar de usar o dólar, vão começar a usar cripto e vão fluir por aqui, que foi o que aconteceu no caso da guerra Rússia e Ucrânia. Então esses cenários de guerra é que acabam desencadeando essas novas rotas possíveis. E a gente está visualizando isso nesse momento. Então, sim, eu acho que o Bitcoin ele representa uma ameaça para o dólar enquanto moeda universal de negociação. E especialmente os próprios sauditas e os próprios países que trabalham com exportação de petróleo e que aceitaram durante muito tempo utilizar o petrodólar para a sua negociação, porque entendiam que o dólar tinha pelo menos 60% de reserva de valor em ouro nele, hoje não tem mais, desde 1971, eles estão se sentindo um tanto quanto pressionados para abandonar o dólar como moeda de troca e começar a utilizar outras moedas. A questão dessas outras moedas é, qual vai ser outra moeda? Vai ser o yuan digital? Difícil, né? Difícil, né? Vai ser uma moeda do BRICS? Aí pior ainda. Acho. Pior ainda. Então, nesse cenário, não tem nenhum governo neste momento mundial que apresente podemos dizer, uma certa respeitabilidade ou confiabilidade para a qual os outros países diriam, ok, no teu governo, no teu país aqui eu confio e eu sei que tu não vai fazer nada que seja ditatorial ou antidemocrático, esse tipo de coisa toda. Então vamos usar a sua moeda. Então como não tem nenhum governo nessa situação, quem é que se apresenta? O Bitcoin. Porque o Bitcoin não representa nenhum governo. E uma stablecoin lastrada que representa um dólar também não poderia ser, porque não tem essa volatilidade que o Bitcoin tem ainda mais nessas trocas comerciais, né? Sim, e é por isso que alguns economistas têm falado de utilizar muito o Ripple para isso. A Ripple talvez seja um token que possa ser o token que venha substituir o modelo SWIFT, tá? Basicamente. Porque ela já é utilizada muito entre instituições financeiras internacionais para troca de recursos, e estou pensando em ampliar isso. E aí talvez o Ripple seja a grande ameaça para o dólar como moeda de troca internacional. Mas aí estaria nos Estados Unidos, né, no final das contas. Sim, e numa empresa. Porque o Ripple é de uma empresa. A Ripple é uma instituição, né? É uma propriedade privada, podemos por assim dizer. Mas sim, a gente está vendo que grande parte dos movimentos estão se desenhando para tentar tirar o poder dos países e levar os países e levar o poder para as empresas. O próprio Fórum Mundial de Davos vem nessa direção, vem nesse caminho. Então, mais do que o BTC, eu acho que o grande adversário que o dólar tem é o Ripple, XRP.
E o que você acha do token, né? Que tem diversas críticas que eu vejo em relação ao token. Da própria questão da valorização do token. O que você vê sobre? Bom, a Ripple andou muitos e muitos anos de lado. Ela andou lateralizada por muito e muito tempo. Durante o período do Biden foram anos complicadíssimos, porque o governo Biden tinha, junto com a SEC, verdadeira ojeriza, ódio e raiva do universo de criptos. Tá? Então, a própria SEC entrou com vários processos contra a Ripple, vários, não foi nenhum nem dois, e tinham como propósito principal, de fato, até impedir o uso desse token, dessa moeda e até das criptomoedas como um todo. Sim. Né? À medida em que a gente teve essa situação de troca de governo lá e o Trump se mostra mais favorável ao universo de criptomoedas, literalmente começam a cair todos os processos contra a Ripple e ela começou a andar e andar forte. Ela deu uma puxada forte, violenta. E no meu entendimento é só o início de um movimento muito mais amplo. Porque se de fato o Ripple começar a ser utilizado em substituição ao modelo Swift, eu não me surpreenderia que ele desse uma valorizada violentíssima e fosse para casa dos $20, talvez até $30. E aí nós veríamos o market cap da Ripple dando uma explodida violenta. Passando o Ethereum, né? Passando Ethereum. Passando Ethereum. Porque imagina, se nós formos falar de toda a quantidade de dinheiro que circula no mundo hoje, não circulando mais pelo modelo Swift e circulando pela Ripple, é uma demanda absurda é mesmo uma por demanda usabilidade. absurda da usabilidade. Então, eu até digo que a Ripple é uma das criptos, se eu tivesse assim, essa daqui vale a pena manter algum recurso meu, esta é uma das criptos que eu entendo que vale a pena manter algum recurso, porque tem um potencial de 20, talvez 30 vezes. E você vê que para os Estados Unidos faria sentido ter uma reserva de altcoins, não somente Bitcoin, né? Que o Trump até havia tweetado primeiro Ripple, Cardano, que mais que ele colocou? Solana, para depois Ethereum, falar Bitcoin e né? Ethereum, né? Eu vejo que também ele tem usado muito do poder que ele tem de influência para manipular o mercado, no final das contas. Sim, isso é uma coisa que tem sido, no mínimo, deselegante, né? Essa forma de manipulação, eu acho algo, teoricamente, não deveria ser feito de forma alguma. Mas sim, ele tem feito isso bastante. E eu entendo que se os Estados Unidos estiver falando sério de uma reserva estratégica de valor, ele não deveria estar falando em altcoins. Ele deveria estar falando em Bitcoin, deveria estar falando em Ethereum, provavelmente Solana, e mantendo-se nesses três principais. Porque essas três são o pilar principal do mundo como um todo. Poderia pensar eventualmente em alguma coisa de DeFi? Poderia pensar. Mas em quantidades infinitamente menores. Porque, de fato, valor mesmo que existe é nessas três. É nessas três. E eu vejo ainda muito mais no Bitcoin, porque, querendo ou não, as outras podem ser replicadas, na minha visão ainda. Enquanto o Exatamente. Bitcoin não pode, né? O que eles precisam ter é algo que seja, digamos assim, seguro, absolutamente escasso e descentralizado no caso deles. Então, para isso a gente tem o BTC. E essa teoria de conseguir pagar a parte da dívida americana com essa reserva de Bitcoin, de criptos? O que você vê aí desenrolar disso? Eu acho que assim, a gente não tenta apagar um incêndio com um balde d'água, né? Um balde de água não apaga o incêndio de uma floresta amazônica. Então, infelizmente, essa reserva estratégica de Bitcoin e mesmo essa reserva estratégica que a gente está querendo, mesmo que eles pegassem tudo que eles têm, eles não conseguiriam sequer fazer cócegas nesses 34 trilhões de dólares que eles estão devendo. Sendo que acho que 9 trilhões vencem esse ano ainda já, né? 9 trilhões vencem este ano. Com a taxa de juros ainda elevada, né? Com uma taxa de juros brutal. E esse aqui é o problema. O Trump precisa que essa taxa de juros caia o mais rápido possível. E precisam forçar o recuo da taxa de juros nas próximas reuniões, para ver se eles conseguirem rolar esses 9 trilhões, conseguirem rolar com uma taxa de juros mais amistosa. Nessa taxa de juros eles não aguentam. Você vê que essa estratégia de colocar medo no mercado, de recessão, de tarifas, também serve para ele conseguir baixar os juros, que o presidente do Banco Central já fala, não, que a inflação está controlada, o emprego está pleno aqui, a gente não vai baixar nada. Sim. Esse é um outro... A gente estava comentando, o livro O Jeito Trump de Negociar é um livro bastante interessante você darem uma lida. Porque quando tu começa a ler o livro, tu começa a entender um pouco a dinâmica dele.
Esse tarifácio que ele está fazendo, basicamente, ele está colocando pressão nos seus adversários. Então ele joga pressão para o adversário. E a pressão que está colocando no adversário é, primeiro, obviamente, a gente viu que já tivemos até uma resposta em relação a isso, né? O Vietnã, no momento que ouviu que ia ser tarifado na mesma proporção que ele coloca a tarifa para os Estados Unidos, o que acabou acontecendo? As fábricas da Nike foram direto no governo do Vietnã e falaram, cara, olha só, os caras vão tarifar nossos produtos em 50%. O que tu vai fazer aqui? Zera as tuas tarifas para os americanos. E na mesma hora o governo do Vietnã, olha, nós vamos zerar a tarifa para os Estados Unidos. Então ele bota a pressão nos outros países para realmente conseguir renegociar as dívidas. Se ele conseguir fazer isso com outros países, melhor ainda. Mas a outra pressão que ele está colocando não é só nos outros países. Ele também está colocando pressão em cima do Fed. Sim. Ele também coloca a pressão em cima do Fed. Porque no momento que ele diz assim, cara, então vamos tocar a recessão aqui. Vamos tocar a recessão. E aí o Fed vai fazer o quê? Porra, não quero recessão, porque com recessão aqui eu vou ter desemprego, vou ter gente infeliz, vou ter o país andando pior. Então o que eu vou fazer? Vou reduzir meus juros. Então ele força o Fed a reduzir os juros e com isso ele consegue daí renegociar esse novo que ele tem que renegociar por uma taxa de juros mais em conta. Então, por impressionante que pareça, as pessoas acham que o Trump está fazendo as coisas de uma maneira maluca. Não. É muito bem planejado. Extremamente bem planejado. Não tô vendo ao caso se é certo ou se é errado. Não estou aqui para julgar. Só estou dizendo que a forma como ele está construindo tem lógica. Se é uma lógica que vai dar bom ou não vai dar bom, vamos ver mais adiante. Mas existe uma lógica em cima disso. E a lógica é essa. É pressionar o Fed para reduzir os juros o mais rápido possível. É pressionar os outros países para renegociarem tarifas. E é pressionar a União Europeia a tomar decisões, se defenderem sozinhas e não precisarem mais dos Estados Unidos para defendê-las. Tanto que a expectativa agora é de 4 cortes de juros, né? Sim. Nesse ano, que antes era, se eu não me engano, 1 ou 2. 1 ou 2. Eles vão cortar violentamente. Sim. Só que ao mesmo tempo, cortar violentamente é perigoso. Porque quando tu vê o Fed cortando violentamente os juros, isso passa para o mercado a seguinte percepção. O Fed está desesperado. Já tá feio o negócio aqui dentro. Já está feio e vai dar recessão forte. E se vai dar recessão forte, quer saber, o resultado das empresas vai piorar. E se o resultado das empresas vai piorar, eu vou vender essa empresa agora. E daí produz um recuo forte no mercado. Então, nós estamos vivenciando um momento histórico ímpar. Porque essas medidas, esse tarifácio que o Trump fez nunca foi visto na história da humanidade. Em nenhum momento. Ele pode ser visto como uma atitude desesperada de um império que está morrendo. Sim, pode ser visto dessa forma. Ele pode funcionar ou ele pode apenas adiar a morte desse império. Eu acho que se essas medidas fossem feitas 20 anos atrás, elas teriam tido mais efeito. Elas teriam possivelmente funcionado para aquilo que o Trump deseja, que é manter os Estados Unidos como a maior potência mundial. Exato. E aí realmente, se não tivesse uma China se desenvolvendo tanto, a indústria poderia se manter lá mais tempo. Exatamente. Mas neste momento mais globalizado do mundo, em que os Estados Unidos não é nem o maior parceiro comercial da maior parte dos países, o maior parceiro comercial da maior parte dos países hoje é a China, eu acho que esse poder de barganha que os Estados Unidos tinham, ele foi perdido. E daí talvez essas medidas deles não funcionem. O que eu questiono muito é a arrogância com que o Trump tem feito esses movimentos. Ele tem sido extremamente arrogante. E isto vai tirar a base de apoio dele. Ele vai perder apoio dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. Ele já está perdendo apoio. E isso pode minar completamente o projeto dele. A não ser que ele consiga resultados muito rápidos. Sim. Que não é tão simples assim de se conseguir, né? Então, para melhorar o apoio dele, o que ele precisaria? Ele precisaria conseguir terminar a guerra da Rússia com a Ucrânia o mais rápido possível, coisa que ele não está conseguindo. Ele já tentou várias vezes, mas não está conseguindo. E ele teria que conseguir renegociar as tarifas e apresentar essas tarifas renegociadas ainda essa semana. Sim. E tá difícil que a China retaliou, ele retaliou de volta, né? Que o principal embate, por mais que tenham países que querem renegociar, é a China, né? Então... Sim. Só que a China está entrando numa rota de colisão perigosa. Tu vê que hoje o yuan já estourou a banda. E hoje já deu uma explodida acima da banda.
E muito acima do que o governo havia originalmente desejado para o valor do yuan. O que isso significa naturalmente? Se explode essa banda, é que os chineses vão ficar muito caros. Exato, fica negativo para conseguir exportar mais, né? Fica negativo para exportar mais. E daí isso pode, inclusive, quebrar a China. Enquanto isso, até o Trump poderia ser positivo que o dólar perdesse valor para conseguir facilitar aí para a exportação, né? Porque de fato, grande parte do crescimento da China aconteceu não por, digamos assim, gigantesca produtividade, por impressionante que pareça. A maior parte do crescimento da China aconteceu por desvalorização cambial que eles fizeram. Quando eles baixaram o preço do yuan violentamente em relação ao dólar, aí todo mundo começou a comprar coisa da China porque é muito barato a China. Ela se tornou baratíssima. E daí aí eles começaram a aumentar as plantas e a produtividade deles. Enquanto que os Estados Unidos, quando ele começou a crescer por produtividade violenta que eles tinham. Pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, para os Estados Unidos, seria maravilhoso que o dólar perdesse valor. Mas aí é uma questão difícil deles conseguirem fazer, sendo que o medo de recessão faz o dólar subir, né? Então, o medo de recessão faz o dólar subir. A gente está vendo o dólar explodir hoje, está indo para 6 e pouco, 6,5 quando a gente entrou agora há pouco. Pelo que eu estava olhando graficamente, o alvo seria voltar para 6,40, 6,50. E isso não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Exato, do ano passado, grande parte do dólar ter subido foi por conta da parte fiscal do Brasil, do Lula tá falando muita merda, agora dessa vez é uma questão mais global do que somente o Lula, né? Exatamente. Então assim, e aí tem essa questão que tu tocaste que é importante. Brasil. E o nosso país? Como é que o nosso país fica no meio dessa situação toda? Bom, o nosso país ele precisaria de um choque de gestão muito forte, porque o nosso país ele tem uma série de problemas crônicos que não são endereçados nunca e que estão destruindo o futuro das próximas gerações. Exemplo, saneamento básico. 60% da população brasileira sem saneamento básico. Isso é impossível. Pense o seguinte, qual que é o problema do saneamento básico não existir no Brasil? O cérebro das crianças se desenvolve e a inteligência das crianças se desenvolve nos primeiros 2 anos de vida. Nosso cérebro duplica de tamanho dos primeiros 2 anos de vida. Se nos primeiros 2 anos de vida essas crianças não têm uma boa alimentação, se elas têm infecções, diarreia, disenteria, o cérebro delas não vai conseguir se desenvolver na sua plenitude. E o QI daquela criança vai ser prejudicado pro resto da vida. Sim. O QI médio do brasileiro vem caindo ano após ano. A inteligência do brasileiro está diminuindo. As pessoas estão ficando menos inteligentes por causa dessas questões de falta de saneamento básico. E para piorar, uma escola que não entrega conhecimento. Então a gente tem educação frágil, saneamento frágil, QI médio do brasileiro caindo. População envelhecendo também. População envelhecendo. Nós não temos mais o bônus demográfico. E aí, deixando o cenário mais complexo ainda, inteligências artificiais entrando no mundo inteiro, que vai disparar a produtividade dos outros países, sendo que a produtividade do trabalhador brasileiro é muito menor que a produtividade do trabalhador americano. Sim, exatamente. Como é que a gente vai enfrentar tudo isso? E sendo que nós não temos nenhuma iniciativa e nenhuma empresa que vai surfar esse avanço da inteligência artificial aqui no Brasil. Então... Zero. É assim, se tu vai nos Estados Unidos hoje, os caras tudo é inteligência artificial para tudo que é lado. Isso vai gerar, sem dúvida alguma, gigantesca escala de produtividade nos países que adotarem essas medidas. E o Brasil não está olhando isso com atenção devida. O próprio Elon Musk utilizou aí de inteligência artificial para cortar o gasto público americano e deixar mais eficiente. Então, o Doge está muito baseado em cima da inteligência artificial. O Doge está muito baseado em cima da inteligência artificial. Então, assim, a gente tem uma série de desafios pela frente e um ano de eleição presidencial ano que vem. Usualmente, o ano véspera de eleição presidencial, o governo, o partido que está no poder, injeta mais gastos públicos na economia, porque tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil isso acontece. Tá? Para realmente fazer com que a economia ande, gere empregos, e com esses empregos mais, a população fique feliz com o governo e reeleja o governo no ano seguinte. E a conta chega para o outro de inflação. E a conta chega para o outro governo. Exato. O problema é que nós já estamos com um déficit fiscal gigantesco. E além disso, o Brasil muito mais incentiva o auxílio do que a geração de emprego em diversos lugares, né? Então aqui nós teremos desafios muito importantes para serem endereçados nos próximos anos, sem dúvida alguma.
E eu acho que a gente está muito atrás em relação tanto aos Estados Unidos, quanto à Europa, quanto à Ásia. Eles estão já discutindo tópicos muito mais relevantes de como é que vai ser a humanidade pós-inteligência artificial, pós-robotização, pós-redução do trabalho dos seres humanos. Como é que eles vão fazer com isso? Envelhecimento da população. Aqui no Brasil a pauta do presidente é que nós não precisamos de inteligência artificial porque o povo já é muito inteligente. Isso. E aí vem com o dado que você trouxe do QI do brasileiro QI médio do brasileiro ser baixíssimo. Baixíssimo. Né? Então, cara, nós temos... O lado bom disso, sabe qual que é? É a gigantesca quantidade de oportunidades que existem no Brasil. Porque não existe competição. A competição que está trabalhando contigo, ela é fraquíssima. Exato. Ela é fraquíssima. Então, se tu estudar um pouquinho, se tu dedicar um pouco a mais, tu se sobressai em relação aos outros. Porque existe uma concorrência muito grande se você não está se dedicando nada, não está fazendo nada. Agora, se você subir um pouco, não tem praticamente ninguém mais, então... Cara, se tu começar a ler 1 ou 2 livros por mês, tu já está muitíssimo acima da média. Mas assim, infinitamente acima da média. Porque tu vai ter um português melhor, tu vai conseguir se expressar melhor, tu vai conseguir conversar mais com as pessoas, tu vai ter muito mais capacidade de entendimento do mundo e automaticamente isso vai te remunerar. Sim. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.